Aspas abertas. Não estrague o que se tem, desejando o que não se tem. Lembre-se de que o que se tem agora já esteve entre as coisas que apenas se esperava. Aspas fechadas. Nossa, uma citação bem pesada de Epicuro, para começar, hein? Demais. E olha, o que assusta nessa frase, pelo menos para mim, é que ela descreve milimetricamente a nossa relação com, tipo, quase tudo que a gente compra ou conquista na vida. Uhum. É quase como um diagnóstico preciso da mente humana, sabe? Exato. Imagina aquele carro, aquele que hoje mal vê um balde de água no fim de semana, mas que há uns 2 anos era um motivo de noite sem dormir. A pessoa ficava pesquisando o preço, comparando o modelo. E a genialidade dessa reflexão do Epicuro está justamente em expor essa falha. É uma falha quase universal da nossa mente. Aquela tendência crônica de desvalorizar o presente, né? Isso, desvalorizar o presente em prol de um futuro totalmente idealizado. E é exatamente por isso que o nosso mergulho profundo de hoje vai direto na raiz desse problema. A nossa missão aqui é tripla. A gente vai explicar a mecânica por trás dessa nossa eterna insatisfação. Depois vamos analisar como a sabedoria lá da antiguidade cruza com a neurociência moderna e, por fim, vamos comentar e trazer referências de conselhos super práticos. Porque a gente precisa de ferramentas para não cair nessa armadilha o tempo todo. E eu tô bem animada para desempacotar isso. Para entender a cura que a filosofia propõe, a gente precisa primeiro mapear como a doença opera. Faz todo sentido. É impressionante notar como o nosso próprio desejo, sabe, ele atua como uma ferramenta biológica de autossabotagem quando a gente não está prestando atenção. É um ciclo, né? Então vamos falar sobre a anatomia dessa autossabotagem. Nas fontes que a gente analisou, existe um padrão que eles chamam frequentemente de o paradoxo do desejo, que é basicamente um ciclo implacável. Sim, um ciclo de 5 passos. Vê se não é assim. Tudo começa com aquele desejo agudo por algo, aí passa para a conquista, depois rapidamente escorrega para a adaptação, isso gera imediatamente um novo desejo e o ciclo culmina onde? Na insatisfação. É uma matemática da frustração desenhada para manter a gente correndo na rodinha do hamster. E o resultado final termina sempre na sensação de que tem alguma coisa faltando. É muito louco isso. É o paradoxo puro. O desejo contínuo destrói a paz que ele mesmo prometia entregar quando a gente cruzasse a linha de chegada. A mente acredita fielmente, jura de pé junto que a próxima aquisição vai trazer o repouso definitivo. Só que o próprio ato de cobiçar a próxima coisa é o que inviabiliza o descanso, né? Exatamente. Olha, basta pensar na saga de trocar de celular. É quase um rito de passagem na vida moderna. A pessoa sente uma necessidade visceral daquele modelo específico. Eu preciso daquela câmera. E aí junta dinheiro, assiste a horas de reviews na internet dissecando cada especificação. Total. Vai até a loja com o coração batendo forte. No primeiro dia, cara, o aparelho é tratado como um artefato histórico. Não pode encostar o vidro na mesa. Tem que ter a capinha ultra resistente, a película de vidro temperada. A tela é polida com aquela flanelinha de microfibra o tempo todo. Tem uma verdadeira lua de mel neurológica acontecendo ali. Mas aí vamos cortar a cena para, sei lá, 3, 4 meses depois. Onde que tá esse artefato inestimável? Largado no vão do sofá. Jogado no banco de trás do carro pegando sol? E pior ainda, a pessoa já está consumindo rumores sobre as mudanças na câmera do modelo do ano que vem. Sendo que o hardware do celular dela é exatamente o mesmo. O objeto não mudou 1 milímetro em relação àquilo que era um sonho há 90 dias. A mudança foi 100% interna. E o que a ciência moderna faz é dar um nome muito preciso para essa tragédia cotidiana do celular no sofá. Chama-se adaptação hedônica. Adaptação hedônica. Isso. E é crucial a gente entender que isso não é uma falha de caráter da pessoa. Não é ingratidão moral. Trata-se de um mecanismo de sobrevivência. O cérebro humano, ele é a máquina de adaptação mais eficiente da natureza. O que a gente chama de felicidade ou de entusiasmo quando compra algo novo é, na verdade, um pico de dopamina. E a dopamina cai logo depois, né? Cai. Porque a dopamina não é a molécula da recompensa duradoura. Ela é a molécula da antecipação e da novidade. Entendi. Isso faz muito sentido. Mas por que o cérebro normaliza a vitória? É para economizar energia metabólica. Exatamente por isso. E também para manter a gente sempre alerta.
Se a gente olhar para a nossa herança evolutiva, esse fenômeno é alimentado pelo que a psicologia chama de viés de escassez. Viés de escassez, como assim? Imagina a cena. Há dezenas de milhares de anos na savana. Um ancestral nosso que ficasse debaixo de uma árvore, tipo contemplando super grato a refeição que acabou de comer, sem pensar no amanhã. Ele seria devorado por um leão, ou morreria de fome no inverno. Exato, seria uma presa fácil. Então, a mente humana foi fisicamente esculpida para ignorar o que já está garantido e amplificar de um jeito até histérico o que falta. A próxima fonte de água, a próxima caça, a próxima ameaça. É um software brilhante para sobreviver na selva. Mas é um código terrível para encontrar satisfação na vida moderna. Terrível. E nossa, o que agrava isso de uma forma assustadora é que a nossa sociedade atual pegou esse viés biológico de escassez e ligou, num amplificador gigante. Se a evolução já deu essa falha de focar no que a gente não tem, as redes sociais operam como algoritmos otimizados para explorar justamente essa mesma falha. É o cenário perfeito para o colapso da satisfação, sabe? A nossa linha de base da dopamina é violentada constantemente. Historicamente, a gente se comparava com quem? Com o vizinho, com as pessoas da nossa rua, talvez com o círculo de trabalho. A régua de sucesso era local e, de certa forma, alcançável. Era a casa ao lado. Hoje, a comparação é contra os micromomentos mais filtrados, editados e coreografados de bilhões de pessoas no mundo todo. A mente não tem defesa nenhuma contra isso. A gente mede status, beleza, viagens exóticas, relacionamentos aparentemente perfeitos, tudo em tempo real. E aí aquela sensação biológica de estar ficando para trás, que antes era um sinal de perigo físico real, hoje é ativada por ver uma foto de alguém num iate no Mediterrâneo. A escassez percebida se multiplica vertiginosamente. E a mecânica da comparação social atua justamente alterando a nossa linha de base. A adaptação hedônica natural já faz a gente se acostumar com o próprio salário, por exemplo, mas a comparação social transforma isso numa corrida armamentista sem linha de chegada. Cria-se aquele mito de que quando eu alcançar tal patamar, aí sim eu vou ter paz. Só que a paz nunca se materializa, porque o custo de vida, as expectativas e o desejo por luxo, tudo isso sofre uma inflação na mesma proporção da renda. E olha que ironia, pensar que essa corrida desenfreada que a gente vive hoje nas redes sociais já tinha um antídoto mapeado lá na Grécia Antiga. Muito antes da internet. Muito antes, o Epicuro percebeu que a mente humana criava sua própria escassez artificial. Ele olhou para esse mesmo ciclo de insatisfação crônica e propôs uma rota de fuga. E é interessante pontuar que Epicuro é frequentemente mal compreendido. Muitas vezes a palavra epicurista é associada a banquetes enormes, luxo, excessos. Sim, a gente pensa logo em hedonismo puro, festas. Exato. Mas a filosofia original dele ia na direção diametralmente oposta. A premissa revolucionária que ele defendia não era buscar a felicidade acumulando mais coisas. Era buscar a felicidade reduzindo drasticamente a necessidade das coisas. E para chegar nisso, pelo que a gente vê nas fontes, ele funcionava quase como um biólogo dissecando as vontades humanas. Ele dividiu os nossos impulsos em 3 grandes categorias, o que ajuda muito a mapear onde a nossa energia vital está sendo gasta. A primeira categoria abrange os desejos que ele chama de naturais e necessários, Que são aquelas demandas inegociáveis do corpo humano, né? Fome, sede, a necessidade de ter um abrigo seguro contra o clima, um lugar para descansar. A característica central dessa categoria é que esses desejos têm um limite biológico muito claro. Eles são simples de saciar. Sim, e uma vez atendidos trazem um estado de tranquilidade genuína, aquele estado que ele chamava de atraxia. Bom, a segunda categoria já complica um pouco mais o cenário. São os desejos naturais, mas não necessários. Dá para inferir que entram aí aquelas coisas que são extensões do que a gente precisa, só que super infladas, né? Perfeita dedução. Sentir fome é natural e necessário. Um pedaço de pão resolve. Mas exigir que esse pão seja servido com um caviar iraniano. E trufas brancas numa mesa de luxo. Isso é natural na origem, porque é comida, mas é totalmente desnecessário para a paz de espírito.
Querer um preto é essencial. Desejar uma mansão com 12 banheiros não é. São desejos que oferecem prazer tátil, sensorial, mas cobram um pedágio alto, né? Estresse, manutenção, ansiedade financeira para dar conta de tudo isso. E aí a gente chega na terceira categoria, a armadilha final de Epicuro, os desejos vãos. Aqui já não tem mais nada a ver com biologia. Nada. Estamos falando de fama, de obsessão por status social desmedido, poder político sobre os outros, acumular riqueza só pelo prestígio de ser visto como alguém rico. O que é fascinante aqui e ao mesmo tempo muito destrutivo é a mecânica desses desejos vãos. Eles não têm limite nenhum. Exato. Desejos vãos são como beber água do mar para tentar matar a sede. Nossa, que metáfora pesada. Mas a real, o próprio ato que deveria saciar a vontade introduz mais sal no organismo, e isso gera uma sede ainda mais desesperadora logo em seguida. Eles não têm um teto natural. Quem busca o pão para de comer quando o estômago avisa que está cheio. Quem busca a fama nunca é famoso o suficiente. Sempre vai ter um influenciador com mais seguidores ou um empresário com a conta bancária maior. Sempre. Ao amarrar a felicidade a esses desejos vãos, a pessoa assina um contrato vitalício com a frustração. Porque a água salgada nunca vai matar a sede. Olha, sendo bem sincero agora, essa parte me travou um pouco quando eu estava lendo os materiais. Genuinamente. Compreender essas categorias faz todo sentido lógico, mas na hora de aplicar isso na nossa vida moderna, se a regra mestra é precisar de menos, focar no básico, cortar os desejos pela raiz, sabe como isso não se transforma em estagnação pura? Eu entendo seu ponto. Porque, assim, fica parecendo uma desculpa super elegante para não correr atrás de mais nada, sabe? Para cruzar os braços, ficar na zona de conforto e viver com o mínimo possível de esforço. É isso mesmo que ele sugere. Se conectarmos isso a um cenário maior, a gente percebe que esse é provavelmente o maior gargalo quando se estuda filosofia antiga hoje. As pessoas confundem as coisas, mas a distinção aqui é neurobiológica e comportamental. A filosofia não condena o ato de construir ou a energia do progresso. O desejo de melhorar as coisas é o motor da civilização. Então o problema não é ter metas. Não. O problema apontado é tornar-se escravo delas, dependente delas para conseguir sentir qualquer emoção positiva. É a diferença abissal que existe entre a ambição saudável e a ganância, ou a insatisfação crônica. Tá, mas como a gente separa, na prática, o que é a ambição do que é a ganância? Porque, às vezes, na correria do dia a dia, a linha parece invisível. O segredo está em onde nós ancoramos a recompensa química no nosso cérebro. A insatisfação crônica sofre do que a psicologia chama de falácia da chegada. Falácia da chegada. Isso, a pessoa pensa, a minha vida hoje é insuficiente, eu serei finalmente feliz quando eu conquistar o cargo de diretor. A felicidade vira refém de um resultado futuro. E o problema neurológico é que quando o cargo chega, o cérebro tem aquele pico de dopamina e dias depois rola o período refratário. A emoção despenca. A adaptação hedônica assume o controle. Exato. E o cérebro imediatamente escolhe um novo alvo. A pessoa passa a vida inteira transferindo o pote de ouro para o fim do próximo arco-íris. Entendi. A ambição joga um jogo diferente, então. Ela parte de um ponto de suficiência. Exato, mas sem o acomodamento. A voz da ambição saudável opera tipo assim: a minha vida hoje já tem muito valor, eu sou grato por tudo que eu construí até aqui, mas eu tenho energia, tenho criatividade, então eu quero ver o quão longe eu consigo ir. A motivação vem do processo, vem da construção, de usar as próprias capacidades, e não de um desespero profundo para fugir da realidade atual. A dopamina vai sendo liberada aos poucos durante a jornada. Perfeito, não é um pico efêmero na linha de chegada. Fica muito mais claro assim. A ganância usa a escassez como combustível, enquanto a ambição usa a abundância percebida. E o que atua como regulador, aquele freio de mão, para garantir que a ambição não escorregue e vire ganância, é a gratidão profunda pelo processo. E a ciência e os filósofos concordam em algo incrível sobre isso. A gratidão não é só um sentimento bonito de cartão postal, sabe? É uma verdadeira engenharia psicológica.
É uma ferramenta de sobrevivência mental pesada contra a adaptação hedônica. O que nos leva perfeitamente aos conselhos práticos. Chegou a hora de traduzir toda essa teoria bonita em táticas de defesa no dia a dia. Como hackeamos a adaptação hedônica? Bom, a gente mapeou algumas ferramentas bem poderosas. Uma das mais interessantes das nossas notas é o que chamamos de exercício de reversão mental, ou o inventário do eu do passado. Eu gosto muito dessa técnica. Ela é fantástica. A genialidade dessa técnica é forçar o cérebro a recuperar aquela perspectiva temporal que a gente perde muito fácil na rotina corrida. O cérebro normaliza o presente muito rápido, né? Então esse exercício exige sentar e listar deliberadamente, tipo, 3 a 5 coisas que compõem a vida normal hoje. Coisas que hoje são tratadas como obrigações triviais, Isso. mas que eram o sonho absoluto da sua versão de 3, 5 ou 10 anos atrás. Eu consigo visualizar isso perfeitamente. Imagina alguém que hoje levanta na segunda-feira super estressado com o volume de e-mails corporativos, reclamando do chefe sem parar, mas que há 5 anos era um estudante endividado, entregando currículo de porta em porta, rezando para conseguir exatamente essa vaga numa empresa sólida. Ou o simples fato de ir ao supermercado, sabe? Encher o carrinho e pagar sem aquela ansiedade de ficar calculando cada centavo no celular. Algo que, no passado, tirava o sono da pessoa. E ao reconhecer-se ativamente como a versão de sucesso do seu próprio eu mais jovem, o cérebro sofre uma espécie de curto-circuito positivo. O viés de escassez perde a força na hora. Essa técnica desmonta aquela narrativa ansiosa de que a vida está estagnada, mostrando, com provas incontestáveis, a enormidade do terreno que já foi conquistado. Sensacional. E isso se conecta direto com a segunda técnica, que é a técnica da dupla visão. Pelo que eu entendi lendo o material, é uma tentativa de equilibrar as lentes. É a sistematização daquele equilíbrio entre ambição e gratidão que a gente falou. O conceito propõe manter 2 perspectivas operando de forma simultânea na nossa mente. Um olho no peixe e outro no gato. Exato. O olho voltado para o futuro cuida do crescimento, do planejamento, de dar o próximo passo. E o olho voltado para o presente recusa-se a deixar as coisas virarem paisagem. Exige um esforço intencional para, tipo, saborear a comida de verdade, notar o conforto da própria casa, valorizar as relações. E isso impede que a evolução contínua crie aquela sombra de insatisfação. E aí a gente chega na terceira prática que, olha, tem raízes profundas no estoicismo. E eu confesso que, de início, ela soa extremamente perturbadora. A visualização negativa. Isso. O premeditatio malorum. Quando eu vi a sugestão de Sêneca e Marco Aurélio de parar o dia para imaginar catástrofes, visualizar a perda da própria casa, imaginar uma doença grave e repentina, ou até, sei lá, contemplar a perda de entes queridos, sério, me pareceu uma receita pronta para fabricar depressão e paranoia. É pesado. Sendo muito sincero, por que alguém faria essa tortura psicológica de propósito? É uma reação perfeitamente normal achar isso sombrio à primeira vista. A maioria das pessoas reage assim. Mas o impacto psicológico dessa técnica é formidável. E hoje a gente sabe que ela é sustentada pela teoria moderna da aversão à perda. Aquela popularizada por economistas comportamentais, tipo Daniel Kahneman? Ele mesmo. O problema central da adaptação hedônica é criar a perigosa ilusão do garantido. O cérebro anestesia a percepção do que está seguro para economizar foco, como a gente falou antes, e o medo de perder algo sempre aciona respostas neurológicas muito mais potentes do que a alegria de ganhar algo novo. Os estoicos já sabiam disso de forma empírica. E o Marco Aurélio aplicava isso sendo o homem mais poderoso do mundo, né? Sim. Imagina o contexto do cara. Ele era o imperador de Roma. Tinha um riqueza e poder que a gente nem consegue imaginar. E mesmo assim, na tenda dele, lá nas fronteiras germânicas, no meio da guerra, ele escrevia no diário à noite. Ele lembrava a si mesmo que a vida, o poder e as pessoas que ele amavam eram apenas empréstimos efêmeros do destino. E podiam ser revogados a qualquer momento. A qualquer momento, ao visualizar vividamente a perda, o cérebro simula uma fração do luto, uma fração da dor da ausência. O impacto disso deve ser como levar um choque térmico. E porque
Quando o exercício termina e a pessoa volta à realidade, a mágica acontece. Nada mudou no mundo físico, certo? A casa continua lá, a saúde está intacta, a família está segura na sala. Mas a percepção sofreu um reboot completo. Aquele apartamento que de manhã parecia pequeno, apertado, cheio de problemas, repentinamente é sentido como um santuário hiperseguro e acolhedor. A saúde, que era invisível porque não estava doendo nada, se revela um milagre diário. A técnica arranca as coisas da categoria de direitos garantidos e as devolve para a prateleira de privilégios inestimáveis. É uma limpeza pesada nas lentes com as quais a gente enxerga o mundo. É engenhoso demais usar o próprio medo primitivo do cérebro para gerar uma apreciação profunda. E olha, para fechar esse conjunto de defesas mentais, os textos trazem uma regra prática muito interessante. É uma espécie de funil de 3 perguntas para aplicar antes de se jogar em um novo desejo de consumo ou um projeto muito exaustivo. Esse funil salva muita gente de dor e de cabeça. Sim. A primeira pergunta, se me lembro bem, tenta separar os desejos usando a própria régua do Epicuro. Algo como: eu realmente preciso disso na base biológica da coisa? isso mesmo. A primeira peneira foca na real necessidade. É natural e necessário. A segunda pergunta já aprofunda a investigação do impacto prático. A concretização desse desejo vai melhorar a eficiência e a qualidade real dos meus dias? Ou o propósito oculto é apenas projetar uma imagem e inflar o meu ego provisoriamente? Essa é dura. É a caça aos desejos vãos. Exatamente. Contra-adaptação hedônica. É perguntar para si mesmo, sendo brutalmente honesto: eu vou continuar valorizando intensamente isso daqui a 6 meses ou vai virar só parte da mobília? Se essa última barreira for aplicada com uma honestidade implacável, a esmagadora maioria das nossas pequenas angústias de consumo evapora. Evapora na hora. Antecipar conscientemente que o entusiasmo vai desaparecer quebra o transe do desejo antes mesmo que ele se instale. A neurobiologia do impulso consumista perde a força frente ao planejamento racional a longo prazo. Juntando todas essas peças, quer dizer, Epicuro, neurociência, estoicismo, o quadro que se forma altera completamente a forma de navegar pela vida. Como a gente pode sintetizar o impacto profundo de tudo que a gente investigou hoje? A síntese definitiva aponta para uma falha de diagnóstico que nós cometemos a vida inteira. A verdadeira tragédia da condição humana não reside na falta de coisas materiais. Não está nas experiências não vividas ou naqueles degraus sociais que a gente ainda não alcançou. Onde está, então? O drama silencioso é a nossa miopia crônica. Aquela que nos impede de enxergar o valor incalculável e colossal do que já existe, do que pulsa e funciona perfeitamente bem ao nosso redor. O crescimento é muito saudável. O progresso é um impulso natural. Mas o desafio fundamental, a sabedoria última mesmo, é avançar continuamente em direção ao futuro sem jamais transformar as vitórias de ontem em lixo invisível. Voltar os olhos para a base. É o tipo de reflexão que faz qualquer um olhar em volta e questionar as próprias prioridades. Porque se a regra inescapável da adaptação humana sugere que a rotina de hoje, com todas as suas imperfeições, os boletos, a correria, será lembrada no futuro com aquele saudosismo melancólico dos bons e velhos tempos, acho que vale a pena a gente fazer um exercício de imaginação um pouco agressivo agora. Com certeza. O que existe na normalidade corriqueira do agora, camuflado nessa invisibilidade do dia a dia, que faria uma falta absolutamente dilacerante se sumisse amanhã de manhã. A grande ironia de tudo isso é que muito provavelmente aquele maior tesouro que todo mundo procura com tanto afinco não está guardado lá na frente, depois da próxima grande linha de chegada. Ele já foi conquistado e está repousando silenciosamente no meio da sua sala de estar. Siga essa conta, faça sua inscrição para receber mais reflexões. Para uma reflexão mais aprofundada, busque Rogério Santos Medeiros no YouTube, se inscreva e veja os vídeos.